E aí galera, beleza? Gente, já vou avisar, o vídeo de hoje eu não irei aparecer, será apenas imagens e áudio. Faltou luz em minha casa, faltou luz. Então tô gravando isso daqui segurando o celular na mão, gravando a tela do celular. Então eu volto aqui, vou estar lendo e a gente vai ter vídeo daquele jeito de sempre. Eu só não vou estar aparecendo aí no cantinho esquerdo da tela, como vocês já estão acostumados. Mas vamos lá. Meus amigos, a gente vai ter que falar mais uma vez sobre a questão da Amazônia. Tomou todos os jornais, noticiários, redes sociais, é o assunto do momento. E a gente vai ter que abordar, né, o Dória, Rodrigo Maia, o pessoal do STF, o pessoal da esquerda querendo pautar o impeachment. Tem muita coisa aí, narrativa que a gente tem que derrubar. Muita gente tentando tirar proveito político. Mas, por exemplo, ontem nós tivemos aí, pelo menos, eu não vou poder passar aqui no vídeo, porque eu não tenho como dar play aqui pelo celular. Mas ontem no Datena, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, foi lá pessoalmente não, né? Foi numa live, foi uma conexão ao vivo, falar que o governo Bolsonaro fez todo o possível e é quem mais vem ajudando, que em todo momento o governo Bolsonaro estava junto. A gente vai comentar sobre isso, outros assuntos, mas a gente já vai começar com isso daí que vocês estão vendo. Pessoal, Bolsonaro foi trampizado. Eu posso falar assim? Que ele tomou um trampaço. O que foi que aconteceu? Nas últimas horas, a mesma coisa que aconteceu lá em cima, na América, aconteceu por lá de cá do nosso país. Tudo começa com tudo que vem acontecendo, né? Não é de hoje, na verdade, vocês já vinham vendo ao longo das semanas o pessoal falando, ó, presta atenção no Bolsonaro, presta atenção no que o Bolsonaro tá fazendo, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, diversas coisas. Vou até mexer aqui a tela para vocês verem, ó, que a gente vai se movimentar. E aí, diversas pessoas pedindo para tomarem uma ação. E aí, no dia de ontem, o Sleepy Giants Brasil veio falar o seguinte, ele marca o Twitter, né, e fala que vocês vão deixar ficarem propagando, sabe, fake news sobre tratamento precoce para uma pandemia. Gente, meu Deus, quem pode, sabe, quem consegue aceitar que existe uma possibilidade de tratamento precoce? Não tá vendo que isso é uma maior mentira, que não existe nada que você possa ser feito? Pessoal, o que falar disso? Vocês aí devem ter ouvido falar, né, naquele remédio polêmico, de várias coisas aí que dá para ser utilizado, sabe? Mas, pro Sleepy Giants, você falar disso está divulgando fake news. E eles pedem ajuda no caso, ao Twitter, para tentar calar. E é isso que vocês vão ver aqui. Vejam só. Pelo celular acho que dá até para ficar assim, dá até para dar um zoom na tela. Vou tentar fazer um pouco mais interativo, não estou aparecendo. Vocês podem ver aqui, ó, nosso presidente, Jair Bolsonaro, teve aí a sua postagem bloqueada. Não bloqueada totalmente a ponto de, como é que eu posso falar, ninguém poder ver, mas tem esse texto que fala, este tweet violou as regras sobre publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à pandemia. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que esse tweet continue acessível. Ué, peraí. É de interesse público, talvez possa ser acessível, mas ao mesmo tempo violou as regras? Publicação enganosa. Gente, o que foi que o nosso presidente postou? Não vou dar para dar play no vídeo, mas ele colocou um vídeo que é clássico, tinha dado uma viralizada, do Alexandre Garcia falando, sabe, do tratamento precoce e como vem reduzindo a mortalidade. O Bolsonaro bota aqui e diz assim, estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce com antimaláricos podem reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização e estão associados à redução da mortalidade. Vejam só, deixo o link na notícia, coloco o vídeo do Alexandre Garcia, mas isso daí, né? Não pode falar, não pode falar. E aí, tô lá eu ao longo do dia, também aí nas últimas horas, e eu me deparei com essa postagem aqui do Yuri, que ele fala o seguinte, ó. Amigos, artigos sobre o escândalo, sabe, desse medicamento polêmico, vocês podem ver aqui, ó. O medicamento polêmico, começa com H, vocês conhecem ele. Médicos, olha só, médicos estão acusando autoridades de criar falsas narrativas, proibindo assim o uso desse medicamento barato e eficiente em prol de outros mais lucrativos e arriscados. E aí ele coloca assim, um link e ele bota parênteses, retire este espaço.
E ele fala o seguinte, ó, sim, o Twitter não me deixou postar nem o link do site e menos a URL reduzida. Retire tudo que está entre parênteses dito acima, recrie o link e visite a página. Gente, não pode nem postar. Não aceitam a postagem. Esse link, na verdade, é de uma notícia, mais do que é uma denúncia mais da América do Norte, onde os médicos estão falando que, assim, que a gente vem sendo aliciado por influenciadores e diversas pessoas. Basicamente, assim, aqui é o nome da matéria, pode-se assim dizer. E sabe o Átila? Eles estão reclamando dos Átilas da América do Norte. O Fauci, sei lá como fosse o nome do cara, e diversas pessoas que vêm fazendo tudo. Ele fala, cara, a gente está tentando salvar as vidas. Vocês estão vendo. E eu não estou falando do tratamento precoce de forma aleatória, porque vejam só. No dia de ontem, olha o que estava lá, né, nos trendings. Notícia. Infectologistas dizem que tratamento precoce não existe. Pessoal, tratamento precoce não existe. E o Yuri fala de novo, isso é um absurdo. É como se um médico, em face da questão contrária de tantos de seus pares, dissesse ao paciente, volte para casa, não há nada a fazer. Mas quando você se tornar um moribundo, o hospital receberá de braços abertos. Cara, é um absurdo. É um absurdo. E olha só isso daqui, que agora a gente chegou no Amazonas. O Pedro, ele trouxe aqui uma postagem, que você vê aqui que ele apaga os nomes, mas se confirmar, eu não tive como confirmar a data, mas ele fala só, CRM, que é Conselho Regional de Medicina do Amazonas. Entendemos por que o caos aumenta no Amazonas. São negacionistas do tratamento precoce. Vou dar aqui um zoom, vocês podem ver, ó, Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. Dá para ler que tem uma palavra aqui, Paulo, um número aqui em cima também. Coloca, ó, alguns tipos de medicamentos. Mais interessante é esse final. Ele apaga o nome do médico, mas vocês podem ver aqui, ó. Pô, tá gostando dessa produção lá, né? Dá para dar um zoom interessante. Mas vejam só. Procurar pronto-socorro em caso de falta de ar ou desconforto respiratório. Não existe tratamento precoce. Não existe. É sério que não existe, gente? Olha só. E os remédios, ó, não servem para a pandemia. Esses remédios que vocês sabem aí não servem. Segundo, esse médico aí que teve o nome aí apagado. Vejam só. Mas beleza. Agora, olha só que interessante. Amazonas. Vocês lembram, pessoal, que no ano passado, em torno de 22 de abril, esse aqui, na verdade, esse estudo aconteceu antes. Acho que aconteceu lá para o dia 9 de abril. E várias matérias começaram a sair em torno de 16 de abril. E falava o quê? Dizia que tinha feito um estudo em Manaus com aquele remédio polêmico e pessoas haviam morrido. Só que esse estudo, o que foi? O médico que estava lá organizando, ele tinha aplicado altas doses. Vocês devem lembrar disso. Vocês lembram, isso aqui foi do ano passado. E olha só, aí falava, né, que a dose foi de 3 vezes maior do que a dose segura. Tem um número de segurança que tinha sido 3 vezes maior. Quem foi o médico que estava por trás disso? Esse rapazinho com essa fotinha linda, olha só, Haddad 13, Manuela, antes estava lá atrás o Ciro, dá pra ver que tem atrás, né, Ciro 2012, olha que homem bonito, que pele sedosa, cabelinho arrumadinho, e foi, olha só, Marcelo Neves avisava que o CRM do médico petista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda deveria ser cassado por superdosagem. Vejam só, para poder falar que o tratamento precoce não funciona. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, olha só, você conhece esse rostinho aqui? Talvez tá difícil de reconhecer, porque tá de barba, sabe? O cabelinho tá maior, aí tá uma coisinha fofa, né? Não tá uma selfiezinha. Mas olha a manchete. Manaus é um alerta do que pode acontecer com o resto do Brasil, diz infectologista do Amazonas. Amazonas, quem é? Opa, o mesmo Marcos, olha só, o Marcos Lacerda, né? Que é Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda. O Marcos Lacerda volta estampando a manchete do Globo. E aí, pessoal? É mole? E olha como o Globo trata, ó. Cientista reconhecido por seus trabalhos pioneiros, sabe, em doenças infecciosas. Lacerda é um dos infectologistas mais experientes do Amazonas e está na linha de frente no combate da pandemia. Ele acredita que Manaus não é um caso isolado, e sim um alerta do que pode ocorrer no restante do país, caso a vacinação em massa não comece imediatamente. Na verdade, se
se o tratamento precoce não entrar, é aí que as coisas não vão dar para frente, né? E quer ver como é que realmente o Amazonas pode se tornar, sabe, o resto do Brasil, o Amazonas? É quando você vê isso daqui, ó. Porto Alegre, olha só, vou ler a matéria já do UOL, né, do Diogo Schelp. Porto Alegre garante estoque de 6 meses para, abre parênteses, né, kit polêmico sem eficácia. Você sabe o que ele está falando, né? Que medicamentos são? Não tem eficácia, não tem eficácia. Matéria do UOL. Vocês estão vendo aí, né? E a Anitta, palavras muito belas. Não vou ler, mas vou dar aqui um zoom, né? A Anitta falou demais. Mas enfim. Então, você vê que o Luiz diz, ó, o PSOL entrou na justiça para impedir o tratamento precoce em Porto Alegre. Sim, o partido que defende a dose segura de crack e liberação de substâncias ilícitas está preocupado com o mal que aquele remédio polêmico pode fazer à saúde. Então, realmente, a situação do Amazonas pode, sabe, se alastrar ao redor do Brasil. Pode se alastrar por causa dessas pessoas, sabe? É a nossa classe política. Mas tudo bem, segue o jogo. E aí, pessoal, vejam só como são as coisas, né? O Felipe Eduardo traz aqui pra gente ver uma postagem sugerida pelo Twitter. Vejam só. Segue aí, meu filho. Olha o que o Twitter recomenda. Fábio Porchat. O que mais você precisa, Rodrigo Maia? Quanto mais precisam vir a óbito. Impeachment já. E aí o Felipe diz, ó, esse site agora sugere postagens. Não parece promovido. Ninguém que me segue deu RT. Por que então apareceu? Uma empresa de redes sociais cujos serviços já suscitaram repercussão eleitoral pode fomentar esse tipo de discurso? E aí ele pergunta para o André Mendonça. Tá vendo? Além de suprimir o que o nosso presidente fala, sugere, né, que o nosso presidente precise receber o impeachment. E, meus amigos, olha só isso daqui. Essa postagem aqui é interessante porque ela é do dia 14 de janeiro. Do dia 14 de janeiro, sabe? Quando tava lá, quando as narrativas estavam vindo, tava começando a germinar as narrativas. Não foi ontem, foi anteontem. Anteontem ainda, sabe? Não tava tão forte a questão... Tipo assim, a gente já sabia o que estava por vir. E essa postagem tem que olhar várias coisas. Primeiro, a data, que eu já comentei com vocês. Segundo lugar, quem postou? Diego Escostegai. Quem é o Diego? Por que nós precisamos prestar atenção nisso? Gente, hoje em dia vocês devem estar cansados de saber quem são os antagonistas, beleza? Todo mundo conhece o antagonista. Mas num passado, na época que não existia o antagonista e outros grupos assim, quem soltava nesses furos de notícias do Ministério Público era o Diego Escostegai. Ele hoje tem até um site dele, que é o Bastidor. Então, ele é um jornalista que tem algumas fontes interessantes. Ele realmente, assim, é um cara que consegue ter uns contatinhos no mercado financeiro e vale a pena, às vezes, ficar de olho no que ele fala. E ele fala, eu sei que vocês já devem ter lido, mas ele falou que aí, né, em conversas com ministros dos tribunais superiores, parlamentares influentes e empresários poderosos, voltou hoje a palavra que sumira desde maio. Impeachment. Amanhã cedo no Bastidor. Ou seja, vocês estão vendo aí, um cara que realmente tem um certo contato com a parte assim, né, da mídia, do mercado, tudo. Tá dando isso daí. Então vocês estão vendo aí o que ele está falando. Presta atenção, vale a pena. Vale a pena o que ele está falando. Pera só um segundo aqui. Michel, can you leave? Tô aqui tentando gravar o vídeo, aí tá minha mulher aqui fazendo zoada de fundo. Mas enfim. Vocês podem estar vendo aí. Então, Cega me atrapalhou, velho. Então ele tá avisando aí. Um cara que conversa com a elite. Um cara que conversa com... Can you leave, please? Difícil, viu, galera? Difícil. Mas vamos lá, tentar me concentrar aqui. Então, um cara que conversa com a base do empresariado, que conversa com políticos, tá aí avisando, ó, a conversa de impeachment tá vindo. Conversa de impeachment tá vindo. E o que a gente pode tirar disso? É que realmente tem pessoas que estão articulando um impeachment. Tem pessoas que estão articulando como foi a narrativa do dia de ontem. Por exemplo, vai dizer que isso aqui foi aleatório? O que Rodrigo Maia foi fazer em São Paulo? Gente, qual a necessidade de Rodrigo Maia estar lá no Palácio dos Bandeirantes? Tinha alguma necessidade? Tinha alguma necessidade? Não tinha.
E aí você vê, né? A Lisa diz, ó, PSDB e DEM sempre juntos, diz Dória após almoço com Maia. Canalhas. E a chapa era essa, PSDB e DEM. Biografado e sua turminha tirando o PT do caminho. Só que Alckmin não foi para o segundo turno, né? Estratégia das tesouras do PT e do PSDB. Não contavam com o lobo solitário da Câmara. À época, deputado Jair Bolsonaro. E aí você vê, olha só o que o Maia comentou ontem nessa entrevista. Discutir impeachment de Bolsonaro será inevitável no futuro. Peraí. Como assim vai ser inevitável discutir o impeachment de Bolsonaro? Pelo quê? Tá percebendo que tem assim, uma movimentação forçada para tentar emplacar essa narrativa do impeachment? Aí você vê, ó, em entrevista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que será inevitável discutir um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no futuro. Aí você vê, ó, eu acho que esse tema, de forma inevitável, será discutido pela Casa no futuro. Temos de focar no principal, que agora é salvar o maior número de vidas, mesmo sabendo que há uma desorganização e uma falta de comando por parte do Ministério da Saúde, disse o Rodrigo Maia. Vejam só, Rodrigo Maia. Brincadeira isso daí? Colocar impeachment. E aí você vê, né? O Dória também nesse evento, tava lá, todo mundo, ele chama Bolsonaro de um facínora. E fala aí que Bolsonaro, né, colocando o Brasil, basicamente entregando o povo ao Deus dará. Vou mostrar aqui para você o da matéria. Em coletiva, Dória disse que a falta de oxigênio para pacientes, a questão da pandemia em Manaus, é de responsabilidade da opção pelo negacionismo e da política caótica do governo federal em relação à pandemia. Li uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo: fiz tudo o que estava ao meu alcance. O problema agora é do estado do Amazonas e da prefeitura de Manaus. Inacreditável. Inacreditável. Em outro país, isso talvez fosse classificado como gênio. Você sabe o que é, né? Pessoal, na boa, para bom entendedor, sabe, meia palavra basta. O Bolsonaro foi bem claro. O Bolsonaro falou que o governo federal vem fazendo de tudo que era todo possível. Eles vinham fazendo, deram verbas, deram equipamentos, compraram coisas, o governo baixou a alíquota, baixou o imposto, fez tudo que podia ser feito, deu auxílio emergencial, mas falou, cara, eu preciso agora também do apoio de vocês, preciso da mão de obra aí, tá? Do governador, do prefeito, mas o Dória que fazia o showzinho dele, e foi engraçado que nesse evento, o Dória, inclusive, ele pegou o telefone dele para ler lá sobre a questão dos respiradores, quer dizer, desculpa, do oxigênio, que as crianças estão sem oxigênio. Ele pega o telefone dele e bate na mesa, sabe? Joga assim, que absurdo é isso. Só narrativa, a narrativa do impeachment. Aí vem, ó, está na hora de termos uma reação a isso. Da sociedade civil, dos brasileiros, da população do Brasil, da imprensa, do Congresso Nacional, de quem pode ajudar. Tá aí Dória fazendo uma convocação por impeachment. Está na hora de todo o Brasil reagir a esse presidente frio, sem solidariedade, sem coração. O Brasil vai continuar quieto? Façam um panelaço e usem as redes sociais. Agora, engraçado que é o seguinte, né? Tá todo mundo fazendo a narrativa sobre a questão do oxigênio. O Dória estava escandalizado, quase quebrou o iPhone 12 dele aí, de quanto é que custa o iPhone 12 hoje? 7, 8 mil reais? Mas olha só, matéria da Folha de São Paulo, de ontem, nos foi revelado que, por falta de oxigênio, pessoas morreram também no litoral norte de São Paulo. Quem fala aí são os funcionários de hospital. Será que esses funcionários também foram, sabe, ameaçados por entidades para não poder revelar sobre isso daí? O que é que Dória tem a falar sobre isso? É culpa de Bolsonaro também? Carla Zambelli mesmo diz, ó, e aí, João Dória, foi culpa do presidente também? Você é baixo, desprovido de caráter, como qualquer senso de ética e moral. Governe o estado que te elegeu enquanto este cargo ainda é seu, pois você vai cair, João Dória. Esse é o Dória, né, pessoal? Mas beleza, segue o jogo. Agora, sabe qual era a preocupação do Dória ontem? Foi isso daqui, ó. Instituto Butantan levou lá o MC Fiote, que fez o hit Bum Bum Tantan, sabe? Olha, vejam só, eu tava lá, leva o cara lá, postou foto com Dimas Covas. São as preocupações, né? Enquanto o presidente tá preocupado em resolver algumas coisas, Dória quer aumentar o caos, promover o impeachment, tentar buscar um lugarzinho para ele em 2022. Agora, meus amigos, uma coisa que está sendo feita, e essa narrativa do impeachment, mais do que tudo, eu até falei para você, eu até mandei um áudio no Telegram,
O pessoal quer usar, nesse primeiro momento, não para colocar o impeachment, que não vai para frente o impeachment de Bolsonaro agora, mas o pessoal quer tentar emplacar, sabe, essa narrativa por uma razão. E a razão é muito simples. Tentar, sabe, desgastar a imagem do governo para tentar vencer as disputas para a eleição da Câmara dos Deputados. E o Baleia Rossi vencer. Outra pessoa que sempre está valendo a pena, né, dar uma olhada, porque é uma intelectual da esquerda que fala para a elite intelectual de esquerda, fala para muito empresário, que é Ilona Zabó. Ela é do Movimento Agora, ela é articuladora política do Luciano Huck, sabe, amiga do Felipe Neto, estava no Roda Viva, e ela traz aí uma thread do Pedro Doria, várias postagens que ele está explicando da importância de pautar o impeachment de Bolsonaro. E ela tá lá, ó, é uma leitura fundamental. Só quero mostrar para... Nem vou ler esse primeiro, sabe? Questão do impeachment. Só vou ler a última postagem dele. Olha só. Se Baleia Rossi for eleito presidente da Câmara, é importante planejar o impeachment de Bolsonaro, mesmo que não exista certeza de que será aprovado. É importante porque há razões e para despertar o debate na sociedade que vive um momento excepcional por conta da pandemia. Olha só, ainda que não seja aprovado, temos que criar um processo de impeachment que vai paralisar a Câmara, vai criar um caos institucional no Brasil, sabe? Vai quebrar a economia só porque eles querem. Eles querem destruir a direita. Isso está claro. Isso aí não tem nem para que explicar há muito tempo, né? Ontem também tivemos aí uma dose de ódio do bem. Olha só, né? Ele ainda pagou, como a Bárbara aí falou. Foi do Marcelo Freixo que ele diz, ó, impeachment ou morte? Peraí. Realmente, né? Eles vão fazer o quê? Vão contratar um novo Adélio? Porque o Adélio era do PSOL. Aí o Marcelo Freixo tá falando que Bolsonaro só tem duas opções. Ou é sofrer impeachment ou via óbito. É o ódio do bem, né? É o verdadeiro ódio do bem. E depois ele modifica e fala, ó, a escolha é impeachment ou mais mortes. Dá uma modificada. Mas tá claro aí, né? Tá claro. Apagou. Ele apagou a postagem. Só quis destilar todo o seu amor pro Bolsonaro. Mas isso daí a mídia fecha os olhos. Também vimos ontem aí o Carlos Lupe, presidente do PDT, via público avisar que ele, PSDB, o Rede, o PT, PCdoB assinaram mais um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Sabe? Bolsonaro é o maior vilão do país. Todo mundo aí vindo com a narrativa do impeachment. A esquerda já até criou, sabe, um site, tem perfil no Twitter, um placar do impeachment. Já consta com 78 deputados a favor do impeachment. Vejam só, pessoal. Todos os deputados são de esquerda. Olha só os nomes conhecidos, né? Bozella do PSL, Alice Portugal do PCdoB, Camilo do PSB, Beto Faro do PT, André do PDT, Alencar Braga 13 é do PT, óbvio, Alessandro Molon, Davi Miranda, Davi, Érica Cocai, Glauber Braga, Gleisi Hoffmann, quem mais tem aqui de conhecido? A Fernando Melcano do PSOL, Ivan Valente do PT, Jandira Fegali. Olha esse daqui. Olha quem tá aqui, ó. Kim Pecati. Sabe que Kim Pecati? Kim Kataguiri. Olha só, e embaixo tá logo Marcelo Freixo, ó. Nasceu um pro outro. Tá vendo, né, pessoal? Só a nata da política brasileira. Só nata. Samia Bonfim. Só tem gente de esquerda, né? E Kim Kataguiri, que é hoje um dos maiores expoentes da nova esquerda brasileira. Esquerda renovada. É o MBL. É a MBL, né? Aí que o pessoal adora. E aí, vejam só. Diante de todo esse quadro acontecendo, o dia ontem começa com a hashtag liderando, que estava lá no topo do Trend Topics brasileiro, impeachment Bolsonaro urgente. Renato colocou um parabéns ao Calhão de Palhaço, porque ontem foi um dia que algumas pessoas tiveram aí uma certa ideia de fazer um protesto de ficar em silêncio, que, na meu ver, não foi uma ideia muito interessante. E aí, vejam só, ainda fala, a narrativa espalhada na sombra, deixada pelo vazio do Dia do Silêncio, que gerou a oportunidade perfeita para retirar a pressão de cima do calça colada. Essa narrativa, no final, o dia de ontem, na verdade, essa narrativa do impeachment, do Amazonas e tudo, gente, vocês ouviram falar uma coisa do Dória? Dória estava com toda a imprensa, sabe, na garganta dele, na jugular, e agora a Dória virou herói de novo.
Dória virou herói de novo. Conseguiram colocar, sabe, inverter e colocar a culpa em Bolsonaro. E aí, olha essa matéria. A crise humanitária de Manaus derrubou a popularidade de Bolsonaro nas redes. O número de menções negativas subiu para 73%, um recorde, segundo a AP Exata. Então, o pessoal aí que fez o Dia do Silêncio, parabéns, pessoal. Vocês aí, ó, conseguiram, sabe, dar um engajamento recorde para as narrativas negativas contra o governo. 73% foi um recorde, graças às pessoas que ficaram em silêncio. Isso daí foi tudo no início do dia. No início do dia, então, parabéns, vocês conseguiram. As menções positivas caíram para 27% e a confiança despencou para 10,8%. Vamos ver, né, se o pessoal que fez aí o Dia do Silêncio vai ter sequer alguma ferramenta para mostrar quão importante foi o ato que eles fizeram. E aí, ao longo do dia, o povão, sabe, mesmo aí isso é uma parte do pessoal que estava lá em silêncio, as tias do Zap vieram lá e botaram a hashtag Bolsonaro 2026 no Trending Topics. Inclusive, ultrapassou a hashtag anterior do impeachment. E a Tsuki fala então o seguinte, né? Nunca vou entender o pódio do Twitter. Eu também não, porque você vê, né? É uma hashtag que consta com 469 mil tweets, mas está em terceiro lugar. Terceiro lugar o tempo todo, né? 52 minutos atrás, 1 hora atrás e 2 horas atrás. A Tsuki colocou isso daqui às 2h19 da madrugada. Ela tá aqui, ela mora no Japão, então ficando no fuso horário bem próximo ao meu. E quando isso depois, gente, aqui já quase dando umas 5 horas da manhã na hora do Brasil, eu fui olhar. Depois da hashtag Bolsonaro até 2026, vocês colocaram a hashtag Bolsonaro Orgulho do Brasil. Vocês colocaram a segunda hashtag no Trending Topics. Então, o pessoal começou a tentar mudar o jogo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. E aí tem uma coisa bem interessante para falar sobre a questão do impeachment, voltando aqui de novo, e eu deixei para depois porque isso aqui junta com algumas outras coisas, que foi o João Amoedo. Tá, peraí, por que você quer me falar que a postagem do Amoedo é importante? Só porque ele é do Partido Novo? Não, pessoal, a gente já sabe que é o Partido Novo, a gente já sabe disso. Tem um pessoal que gosta de se iludir, achar que o Novo, sabe? Não, o Novo é liberal, como se liberal fosse uma coisa boa. Sabe, assim, liberal, acho que bom quando aplicado no espectro econômico. Dentro da área econômica, você aplicar políticas liberais faz muito sentido. Mas tirando isso daí, né, nas pautas morais e diversas, a gente vê o que é o liberal. Aí vem o Amoedo, trazendo uma postagem da Janaína Lima, que ela fala o seguinte, ó: o seu eleitor deve estar arrependido de ter votado em você. Tenho lido muito isso em meus comentários. Todos que concordam com as atitudes irresponsáveis do Bolsonaro convido a deixarem de me seguir. Impeachment Bolsonaro urgente. E aí o Amoedo fala, ó, essa é a atitude que deve ter todo mandatário do Novo. Se você é do Novo, você tem que pensar assim. É como o partido pensa, gente. Isso é a cara do Partido Novo. Um partido que basicamente todos os seus deputados, vereadores, governador que seja eleito, tem um pezinho, sabe, naquele pessoal globalista. Veio do Renova BR, alguns também são do Livres, do Raps, desses grupinhos aí que vocês já estão cansados de saber, né? E aí o Atalaia BR, ele falou um negócio interessante, ele falou o seguinte, ó: Kim, conforme previsto, Marcel Van Hatten é candidato à presidência da Câmara dos Deputados para fazer o impeachment de Jair Bolsonaro. Quem disse isso é João Amoedo, maior líder do Partido Novo. E ele coloca como medidas urgentes para salvarmos vidas. Primeiro, cilindros de oxigênio em Manaus, substituição do Pazuello, né, por alguém técnico e independente, e impeachment do Bolsonaro. Ele não falou propriamente dito que o Van Hatten vai entrar para fazer isso, mas o Amoedo está falando, gente. Quem manda no Novo é o Amoedo. Todas as pessoas do Partido Novo dizem isso. Inclusive, o Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, que foi expulso pelo Novo, afirmou isso. Que Amoedo ainda manda no partido. Mas vamos adiantar. Aí você vê, ó. Além das reformas econômicas, Marcel Van Hatten afirmou que entre as suas principais pautas estão um projeto que autoriza a prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado. E aí você vê o Bibo Nunes falando, ó: quanto mais candidatos independentes sem chances se lançarem à presidência da Câmara Federal, estarão beneficiando a candidatura de Baleia Rossi, que é apoiado pela esquerda. A esquerda só se separa na cadeia. Urubus de plantão realizando voos para a esquerda. Gente,
Tá claro que tá acontecendo. Não tem chance de ganhar. O máximo que vai fazer é tentar desidratar votos, sabe? Do lado do governo. E aí você lembra lá, né, os bolsonaristas que assinaram lá a listinha. Ah, não, essa aqui é a lista das pautas que o novo presidente tem que fazer. Era a lista do pessoal que o novo vinha organizando. E aí o Grimaldo fala mais uma vez, ó, isso aqui tem alguns dias. É porque eu não trouxe, que tinha um dos assuntos mais importantes, mas ele avisava, ó. Hoje vai ter reunião da bancada do Novo para decidir se vão lançar o Van Hatten, sabe? Numa disputa como essa, em que a vitória está sendo perseguida no voto a voto, se lançar uma molecagem dessas é entregar a presidência da casa para a esquerda, bicho. E não dá, velho, não dá. E ele fala, pô, se o Novo optar por esse caminho idealista, a única coisa que vão conseguir é sacrificar o futuro do Brasil. Em nome de uma ilusão, isso não era agir por princípios, é birra de criança e, sobretudo, é uma burrice. Aí tá lá, ó. Olha quem apoia o Van Halen. Vou chamar de Van Halen, né? O Winston Link, aquele empresário que estava defendendo, sabe, vender 25% do Brasil para estrangeiros. Olha só. Vai lá, Barrala, vamos lá. Você aí é um cara realmente de peso. Parabéns por aquilo que você está fazendo. Ontem também nos deparamos com isso daqui, ó. O PT judicializou o problema da saúde no Amazonas. O partido agora acionou o STF contra o governo federal. A narrativa veio a galope, né? Aí vem lá o Lewandowski. Ele mandou o governo apresentar em 48 horas plano contra a crise da saúde em Manaus. Olha só, tá aí, né? Ministro do STF tomou a decisão, analisar a ação apresentada pelo PT e PCdoB. Sempre a mesma turminha. Quem trouxe aqui foi a Elisa Matéria. E o interessante é uma coisa. A coisa assim é tão absurda que a gente sabe que o STF, no final das contas, né? Meio que barrou o governo de fazer qualquer coisa, proibiu o governo das ações. Você vê aqui a matéria da Coisa do Povo, ó. Lewandowski determina que o governo federal intervenha em crise sanitária na Amazônia. Peraí. O governo agora tem que intervir. Mas o STF não falou que era, tipo assim, era função dos prefeitos e governadores? Agora é tão ridículo que o Ricardo Barros, do Centrão, que hoje em dia é o líder do governo na Câmara, fala o seguinte, ó. O STF, por 2 vezes, reafirmou a autonomia de estados e municípios para decidir sobre a crise. Agora quer mudar o entendimento, chamando a responsabilidade o governo federal. O ativismo político do judiciário está sufocando a sociedade brasileira. Coerência, Brasil. Coerência. É difícil ter coerência. É o nosso judiciário, né? É o nosso judiciário no Brasil. Mas tudo bem, segue o jogo. Aí, vejam só. O Ricardo Barros, mais uma vez, traz aqui a matéria e fala o seguinte, ó. A decisão do STF vem depois da ação de apoio do governo federal. Ministro Pazuello já estava há dias em Manaus e oxigênio já despachado. Agora, tirar a autonomia do prefeito, que tem gestão plena da saúde, é novidade e contraria decisões anteriores que davam poder total a municípios. O Pazuello já estava lá. O governo já tinha agido. O governo já tinha mandado os cilindros. O governo já mandou um hospital de cama, já mandou tudo. Aí agora vai o STF. Só pra causar, né, pessoal? Só pra causar. Só pra causar. E aí, ó. Antes do STF, antes do Lewandowski chorar, o Ministério da Saúde já estava, mais uma vez, divulgando o que vinha sendo feito, ó. Em ação coordenada pelo Ministério da Saúde, pacientes internados em leitos clínicos em Manaus começaram a ser transferidos para 8 capitais. Já foram enviados 700 cilindros de oxigênio e 5.000 metros cúbicos de oxigênio líquido, sabe a mais. Olha aí, olha aí. Mas não, o governo federal não faz nada. E aí, o Lewandowski, que está mandando aqui, ó, o governo intervir, será que ele lembra dessa matéria aqui, ó? Bolsonaro oferece intervenção na saúde, mas quem? Wilson Lima, governador do Amazonas, se recusou e disse que a situação está sob controle. Isso daqui ainda foi no ano passado, 23 de abril de 2020. De acordo com o Estadão, Jair Bolsonaro entrou em contato com o governador do Amazonas nesta quarta-feira, dia 22, mas este disse que a situação está sob controle. É mole? Mas a culpa é de Bolsonaro. A culpa sempre é de Bolsonaro. E aí ontem, mais uma vez, já tinha tido inicialmente aí um deputado, e agora o senador Eduardo Braga sugeriu que seja feita uma intervenção federal na saúde do Amazonas.
Ele fala, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, defendeu nesta sexta-feira que seja decretada intervenção federal na saúde do Estado, que enfrenta uma situação crítica com falta de leitos e oxigênio. Ele já formalizou o pedido. A intervenção federal suprime temporariamente a autonomia de um Estado, como já aconteceu na segurança pública do Rio de Janeiro. A medida é decretada pelo presidente da República e ratificada pelo Congresso Nacional, e um interventor é nomeado para assumir a gestão. Ele diz, gente, não é momento de criticar, de apontar o dedo, mas é momento da gente ajudar. Eu tenho conversado com o ministro da Saúde e tenho dito que a forma da gente ajudar é o governo federal assumindo as rédeas de segurança pública no Estado. Olha só, né? Mas não, a culpa sempre é de Bolsonaro. Nosso presidente ontem aproveitou também, mais uma vez, divulgou aqui, todos os investimentos feitos na região do Amazonas, mais especificamente, inclusive, no Manaus, o que foi gasto, olha só, recursos transferidos para o Estado e seus municípios, recursos transferidos apenas para o município de Manaus, gasto direto do governo federal no município, benefícios aos cidadãos do município, mas tá aí, na casa de bilhões, mas o governo federal nunca faz nada. Outra narrativa que veio ontem para as redes foi isso daqui, 3 semanas antes de colapso, governo elevou imposto de importação sobre cilindro de oxigênio. Será que o governo realmente aumentou, gente? 3 semanas antes do colapso? Será que foi isso que aconteceu? Vejam só. Verdade dos fatos no informe seguinte, colapso na saúde de Manaus. A verdade. É falsa a afirmação que o governo aumentou os impostos para importação de cilindros de oxigênio. O que foi que aconteceu? A verdade é que no dia 31 de dezembro de 2020, vigorou a portaria da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, que zerava os impostos de importação de cilindros de oxigênio. No mesmo dia, 15, no caso ontem, a CAMEX publicou nova portaria zerando novamente os valores. Gente, isso daí é toda a questão, né? Porque o estado de calamidade pública, em tese, iria terminar no dia 31 de dezembro, sabe? Isso daí, então a portaria iria acabar, iria deixar de vigorar. Iria deixar de vigorar. E aí, Bolsonaro ontem, mais uma vez, a CAMEX se reuniu em caráter emergencial e reduziu para zero o imposto de importação de diversos itens, como respiradores automáticos, monitores de sinais vitais, sensores e tanques de oxigênio. As medidas passam a valer a partir de amanhã, já dia 16. E tá aí, imposto de tarifas, que o governo fez, né? Em agosto, redução de tarifas de importação de medicamentos HIV, redução de imposto para importações de remédio para o câncer, imposto de importação zerados para equipamento de energia solar, imposto de importação de arroz zerados até o fim de 2020, imposto de importação zerado para centenas de equipamentos médicos, diversas coisas. Mas a grande mídia, né, quer criar o caos o tempo todo. E o Bolsonaro aqui ainda coloca uma postagem do texano que estava desmentindo uma pessoa que falou que Bolsonaro era isso, aquilo, outro, que como é que ele aumentou os impostos. E aí o texano fala o seguinte, mentiroso é você, o cara da esquerda, a oposição que estava criticando o governo, que publicou o título sem ler a reportagem. O governo não aumentou nada. Simplesmente venceu o prazo que o governo tinha zerado a alíquota e voltou ao valor que era, voltou ao valor normal. Cadê o site de boato nessas horas? E aí ele bota lá a postagem, você vê, acabou o período, olha só, estavam isentos desde março de 2020. E aí, chegou em 31 de dezembro, passou o período. Foi só isso. Mas o importante é manter a narrativa. Nosso presidente também trouxe aí, o que eu vi lá no início, o vídeo lá do Datena, que ele está aí conversando com o governador do Amazonas, onde ele fala categoricamente que a ajuda do governo federal tem sido imprescindível nesse momento de luta pela vida. Mas não, né? O governo federal não faz nada. O governador, mais uma vez, também teve lá, acho que com a Raquel Sherazade, não sei se não foi ela, desculpa, mas fizeram a pergunta achando que ele iria criticar Bolsonaro, e ele afirmou mais uma vez, cara, o governo realmente vem fazendo tudo que está disponível, tudo que está disponível. E aí no dia de ontem, tivemos aí, né, o pessoal da oposição, do Quanto Pior Melhor, fazendo um panelaço. E eu fiz questão de trazer essa matéria, Brasil 247. Olha que manchete. Eleitor de Bolsonaro, Huck, convoca panelaço. Sem oxigênio, sem vacina, sem governo. Gente, desde quando Luciano Huck é eleitor de Bolsonaro? Desde quando Luciano Huck é eleitor de Bolsonaro?
Aqui é a esquerda, né? Quem tem boca fala o que quer. Aí você vê, né? A hipocrisia é tão grande que pegou uma panela toda velha. Gente, vocês acham mesmo que essa panela aqui, velho, é uma panela do dia a dia, da casa do Luciano Huck? Com esse iPhonezão aqui, instalando, esse iPhone 12 aí instalando, de quase, 8, 10 mil reais. Aí o que mais ainda coloca assim, ó, o cara pegou uma panela velha para encenar uma humildade. Vai lá, divulgar, olha só, olha pra mim batendo panela. Luciano Huck, né, gente? Luciano Huck. E aí, várias pessoas, né, estavam indignadas. Assim, qualquer pessoa normal, seja ela de direita ou de esquerda, tá indignada com a situação que está ocorrendo. Indignada. E eu achei a grande pergunta que foi feita ontem, foi resumida aqui pelo Diego. Sabe? Quão ruim, sabe, você tem que ser assim, em termos de gestão, para você deixar faltar oxigênio, que é um insumo básico em qualquer hospital. Em qualquer hospital, oxigênio é uma coisa básica. E ele coloca corrupção, superfaturamento, má priorização de aplicação dos recursos enviados pelo governo. Quem finge não enxergar isso é tão canalha quanto quem fez isso. Cara, sabe, a que ponto tem que chegar um governador para deixar que uma coisa dessa aconteça? Vamos mostrar para Diego, vamos ver aqui, né? Aqui, que tipo de gestor faz isso? É esse daqui, ó. Olha só. O governador do Amazonas, Wilson Lima, soube há uma semana que teria problemas no fornecimento de oxigênio. O estado enfrenta uma disparada de internações, sabe? Mas ele disse ao site antagonista que foi surpreendido pelo esgotamento do material. Há mais de semana já sabia. A matéria que traz esse texto aí é essa daí, ó. Não é difícil escolher provas para responsabilizar os protagonistas. Não é difícil de saber, né, que o governador deixou faltar. É esse o tipo de gestor. Esse cara aqui também, ó. PGR diz que o governador do Amazonas tinha domínio completo de esquema que superfaturou respiradores. Governo do Amazonas corrige valor e vai gastar 1,5 milhão em decoração de Natal sem licitação. O cara que gasta quase, 1,5 milhão de decoração de Natal é o cara que deixa faltar oxigênio. Aí você vê aqui, ó. Olha essa. Essa daqui foi do dia de ontem. Ontem, essa matéria foi publicada ontem, aos 12h26. Amazonas desativou entre julho e outubro 85% dos leitos de UTI criados para a pandemia. E aí? Desativou por quê? Desativou por quê? Mas a culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Aí você vê aqui, ó. PF pediu a prisão do governador do Amazonas, Wilson Lima, mas a justiça negou. Essa matéria aqui é do ano passado. A Bárbara soltou aqui para relembrar, né? Então, quem tá querendo saber que tipo de gestor você precisa ser para deixar faltar oxigênio, é esse tipo aqui, ó. Que a PF quer que você seja preso, mas o STJ, né, um juiz, foi um juiz só do STJ, acho que eu não sei se era Francisco, alguma coisa o nome dele, que proibiu. E aí você vê, ó, a Tâmara Donelon, procuradora do Ministério Público, fez uma thread ontem curtinha, aqui de 4 postagens, que ela fala o seguinte, ó. Até dar um zoom. Em 30 de junho de 2020, foi deflagrada a Operação Sangria pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e CGU, onde era investigado superfaturamento na compra de respiradores pelo governador do Amazonas. Respiradores foram comprados de uma importadora de vinhos. E ela diz, ó, importadora de vinhos. Me diz o que é que tem a ver, sabe, importar e vender vinhos com respiradores, né? Mas o governo comprou uma empresa como essa. E elas falam, ó, em 8 de outubro, a segunda fase da operação foi deflagrada. Um dos alvos foi o vice-governador do Amazonas e foram presos ex-secretários de saúde. A terceira fase ocorreu em 30 de novembro e apurou as licitações fraudulentas para a compra de equipamentos. Por fim, ela diz, a corrupção, né? A corrupção tira vidas. Então, esse é o tipo de gestor que deixa faltar oxigênio. Esse é o tipo. E aí, o Ailton Benedito nos traz uma notícia boa, sabe? Nesse mar aí de caos. Só o governo que traz uma notícia boa, né? E ele fala o seguinte, ó. Em esforço conjunto, a PGR, Anvisa, Forças Armadas, White Martins e outros órgãos obtém solução emergencial para oxigênio no Amazonas. Sabe, o pessoal, assim, se empenhando para tentar resolver todos os problemas para não faltar oxigênio.
E aí você vê, ó, o esforço em conjunto ocorreu em razão da crise gerada pela falta de oxigênio no estado do Amazonas, resultante do agravamento da pandemia. Na PGR, as articulações ficaram sob responsabilidade da subprocuradora-geral, Lindora Araújo, interinamente à frente do GIAC. Fala aí a verdade, pessoal. A Lindora manda bem demais, hein? A Lindora manda bem demais. Se não fosse ela, o Witzel tava aí até hoje, né? Impune, passeando pra cima e pra baixo. Outra matéria aqui. Essa matéria aqui, pessoal, na boa, é uma notícia boa. Olha só. Não tem oxigênio. Sabe? Não tem. Não tinha. Pelo menos não tinha até então. O Ministério da Saúde, eles conseguiram oxigênio para manter os recém-nascidos por 48 horas. Então a gente tem mais 48 horas para achar mais soluções. Mas já conseguiu alguma coisa. Sabe como é que a imprensa e a mídia e a oposição lidou com isso? É o seguinte, que o governo é incompetente. Daqui a 48 horas as crianças, sabe? Coitado das crianças. Daqui a 48 horas as crianças viram a óbito. Vão falecer. E a série atrás, ó, pô, o governo fazendo tudo para salvar vidas negligenciadas pela incompetência no Amazonas. Deus seja louvado. E aí você vê, olha que comentário amoroso do olha só, o Fabrício, né? Olha a fotinha. Olha a fotinha. O amarelinho já da cor do pessoal. Olha, esse aqui é o Fabrício, né? Olha o que o Fabrício, olha o ódio do bem. Linda. Seu governo não fez nada. Que facada maldada, hein? Que facada maldada. É o ódio do bem. É o ódio do bem do Adélio Bispo. E aí, vejam só. Aí tá lá, né? O governo tentando resolver. Olha o título da matéria. Brasil de joelhos. Pedindo o avião da América para levar oxigênio a Manaus, pedindo oxigênio à Venezuela e pedindo vacina à Índia. E aí, pessoal? Quer dizer que o governo não é para resolver? Se o governo... É só, percebam que essa mesma narrativa do início do Centrão. Lá no início de 2019, se o governo não conversava com ninguém, Bolsonaro não sabe articular. Se Bolsonaro começa a conversar com o Centrão, Bolsonaro se vendeu pro Centrão. Aí tá aí, né? Se Bolsonaro não compra, é um irresponsável. Impeachment. Se Bolsonaro dá um jeito, tá de joelhos. E aí o Marco Feliciano até fala com a Mônica Bergman e diz, ó, amiga, mas se Bolsonaro se ajoelhasse pros chefes do Dória, não tem problema, né? Pois nunca vi você reclamar. O que você chama de ajoelhar é mercado, cooperação internacional. Vamos pagar pela vacina indiana. Estados Unidos são parceiros históricos. Venezuela não deu nada. O White Martins só pegou o estoque dela lá. O White Martins, quem está fornecendo, na verdade, é a White Martins, que é uma empresa privada, que ela tinha um estoque na Venezuela e resolveu vender para o Brasil. Só isso. Só isso. Nada mais. Mas o importante é manter a narrativa. E aí, falando aqui, ó, do chefe do Dória, a gente tá quase chegando aqui o fim, tá aqui, ó, 60/110, é porque já tem material para próximos vídeos, que, pô, muita coisa da eleição da presidência da Câmara que eu não vou falar hoje. E aí o Renato nos informa, ele traz aqui, né, uma matéria, foi aqui na verdade um vídeo, vocês acham, um vídeo completo se vocês quiserem assistir, é do pessoal da Epoch Times, e ele fala o seguinte, ó, que os chefes do Dória já estão vinculando as regras da questão da pandemia ao sistema de pontuação de crédito social. E qual é a ideia? É que as pessoas possam ser publicamente envergonhadas ou punidas. Vai ser punida, né? Envergonhada? Não, vai ser punida. Punida por se aproximarem demais uma das outras. Uma possibilidade das outras, né? É uma possibilidade muito real. O calça colada chega a vibrar. Tá lá. E a pessoa, pessoal, vocês sabem lá, né? Tem um sistema de crédito. Se você não tiver uma pontuação alta, você não pode pegar nem ônibus. Nem ônibus você pode pegar. Quem dirá, né? Talvez seu filho estudar na escola. Seu filho às vezes vai na escola do filho dos pais que, cara, são aqueles pais, né, que não seguem e não tem uma pontuação boa no sistema. Mas aí a mídia brasileira não fala nada. Segue calada. Olha só essa matéria. Do Shamil Chad. Saiu na UOL, que o UOL é do Grupo Folha, compartilhada pela Ilona Zabó. Vocês sabem, todo mundo tá cansado de saber que a Ilona, sabe, é garota de recados do Jorge Soros aqui no Brasil. Todo mundo sabe disso daí, a gente tá cansado de saber.
A matéria quer falar o que com isso? Olha só, Bolsonaro faz sentir gosto amargo do nacionalismo que ele tanto defende. Por quê? Que a Índia, sabe, meio que tá colocando dificuldade para vender lá a vacina. E meus amigos, na boa, o que é que tem de errado um país priorizar o próprio povo? Eles estão se aproveitando que um presidente está defendendo o próprio povo para defenderem a necessidade da criação de organismos multilaterais, ou melhor dizendo, um governo mundial, que aí sim o governo mundial vai distribuir de forma bonífica e ordeira, sabe? Igual como é o comunismo, que o governo distribui essa riqueza para o povo. Tudo que acontece o pessoal tenta politizar. Tudo que acontece eles tentam politizar para avançar com as suas pautas. Tudo. A esquerda, né? Aí vem lá, né? O amado da Ilona. Serginho Moro. Consternado com a situação de Manaus. Minha solidariedade às vítimas e às famílias. Manaus é o Brasil amanhã, se não acelerarem a vacinação e se não pararem de espalhar mentiras. É aquela narrativa, né? É aquela narrativa assim, que o meu Bolsonaro foi calado aí, né? Mais cedo, tomou aquela pancadinha ali de leve do Twitter. Segundo Sérgio Moro, isso é um tipo das mentiras, né? Mas, por outro lado, ele podia dar uma notícia boa. Uma notícia relativamente boa, porque, gente, tem muita gente que quer tomar vacina, tem gente que está desesperada. E aí agora uma farmacêutica pediu agora a Anvisa também o uso emergencial da vacina russa no Brasil. Quem quiser, toma. Quem não quiser, não toma. Não é assim? E aí, a utilização é de 10 milhões de doses. 10 milhões de doses. E aí, ainda tinha isso aqui pra falar. Tem isso aqui pra falar e tem uma notícia até ruim pra dar também no vídeo de hoje. A última notícia do vídeo é uma notícia ruim, pessoal. Vou deixar, acho muito de vocês tristes. Mas lá vem o Felipe Neto falar o seguinte, ó. Não é hora de caçar like. Fala, Felipe Neto, aí sobre o caso de Manaus. Felipe Neto quer caçar likes falando que as pessoas não é para caçar like, né? Ele vai lá, dá aquela lacrada dele nas redes sociais, aí você, ó, a situação é muito grave, pessoas estão morrendo, não é hora de caçar likes, escreveu o YouTube no início da madrugada. Horas depois, durante a tarde, após a repercussão de seus comentários, Felipe Neto esclareceu. Em nenhum momento eu quis criticar famoso que esteja tentando ajudar Manaus, muito pelo contrário, estamos no WhatsApp. Gente, Felipe Neto só tentou lacrar, ganhar umas curtidas e dar umas alfinetadas no Whindersson Nunes, porque o Whindersson, ele foi uma das pessoas que se movimentou para conseguir aí, juntamente com alguns artistas, o pessoal aí, doações de cilindros de oxigênio para o Manaus. Mas Felipe Neto também teve que politizar, né? Ele caçou likes, e mandando a galera não caçar, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Saindo aqui só um pouquinho de assunto, a gente aqui já tá realmente quase chegando no vídeo, acho que a próxima matéria é a última, só para vocês verem, né? A Bahia, minha Bahia, como é difícil. Segundo o Rui Costa, uso do orégano não impacta na violência nem na saúde. Olha só, o uso do orégano não impacta nem na violência nem na saúde. Esse aí, né, é um produto leve, Esse é o Rui Costa. E esse é o cara aí, né? Depois que tiver algum problema na Bahia, aí ele vai falar que é culpa de Bolsonaro, não das políticas públicas que ele tem. E, pessoal, para terminar o vídeo de hoje, eu queria dar uma notícia para vocês, que é uma notícia muito ruim mesmo. Assim, fiquei muito triste quando li isso daqui, sabe? Já tenho uma oração, porque foi uma pessoa fundamental, tudo que aconteceu no Brasil nos últimos meses. Lutou pela vida, realmente, acho que mais do que todos nós aqui, acho que mais do que eu e mais que vocês estão assistindo, ele lutou, ele deu a cara a tapa, ele foi difamado, ele apanhou, e foi o nosso doutor Anthony Wong, aquele doutor o asiático, ia na Jovem Pan várias vezes, gente, ele faleceu nas últimas horas. Aquela nota oficial, vimos informar que o médico, pediatra e toxicologista Dr. Anthony Wong foi internado antes do Natal com quadro de queda de pressão e mal-estar. Foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. Durante a internação, evoluiu com quadro de descompensação do padrão cardíaco e padrões de fibrilação atrial. Veio a falecer no dia de hoje após parada cardiorrespiratória. Então, pessoal, é um cara que eu tenho certeza, esse aí tá no céu, vocês podem ver, né? O seu último ano de vida foi dedicado a salvar mais vidas
como nunca. Acho que ele nunca salvou tantas vidas na carreira dele, enquanto médico, quanto ele salvou no ano de 2020 e ainda assim agora no ano de 2021. O trabalho que ele fez de divulgar, né, os remédios aí ineficazes e demais, foi primordial, sabe? Foram uma das poucas pessoas aí dentro dos profissionais de saúde que deram a cara a tapa, sabe? Vieram a público, esqueceram, né, de sua biografia, de sua reputação para fazer o certo. Então, a gente chega aqui no final do vídeo de hoje e eu quero só pedir para vocês, faz uma oração pela família, principalmente pela família do Anthony. Ele merece, mais do que todos, ele realmente mereceu. Foi uma figura central, sabe, na luta, sabe, pela vida de nós brasileiros. E é isso aí, meus amigos. Vou botar aqui só a bibliotecazinha, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. O vídeo hoje foi assim, foi improvisado. Mas a gente não desiste, né? A gente é brasileiro. Com todas as dificuldades, tô aqui sem luz até agora. Tô gravando aqui sem posição, tá sentado no chão, botei o telefone em coisa. Minha mulher veio, até tirou, me deixou confuso. Tirou assim minha atenção, o foco que eu tava. Mas a gente não para, a gente vai fazer o que a gente puder fazer. É Brasil acima de tudo, o tempo todo, sabe? E é isso daqui, ó. É contra isso aqui que a gente tá lutando, cara. É pela vida e é pela liberdade, sabe? Tá acontecendo, chegou até o Brasil e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e volto amanhã. Eu creio, né, que eu volto amanhã do jeitinho, né, de sempre, normal, eu aparecendo no vídeo. Então obrigado aí e desculpa pelo vídeo hoje ter sido dessa forma, mas imprevistos acontecem, mas tô aqui para dar meu jeito. Abração. Fui.